Eu sei que essa história de educação respeitosa, ela parece complexa demais, parece difícil demais, parece que não serve pra mim, que vai exigir muito da minha paciência, ou então parece mais um bicho de sete cabeças que é bonito na teoria, na tela e na vida dos outros, mas na minha não cabe e não parece com a minha realidade. Mas eu te garanto que isso não é verdade. Vamos lá então falar sobre isso? Então, por onde começar na educação respeitosa? Eu vou te passar o caminho que eu trilhei, por onde eu comecei. Só que antes de te passar isso, eu quero te lembrar de algumas coisas. A primeira coisa, lembre-se, você está aprendendo uma nova forma de se relacionar com o seu filho. Você está aprendendo uma nova forma de educar. E é claro que no processo de aprendizagem, você vai errar muitas vezes. Então, primeira coisa é você ter paciência e compaixão consigo mesma e começar a respeitar o seu processo de aprendizagem, a sua jornada. Quando a gente está falando de educação respeitosa, o respeito também vem do lado de cá, também vem para os pais. Então você precisa primeiro começar a praticar o respeito da sua jornada, de entender que você está aprendendo esse processo e que nessa fase de aprender e de modificar as crenças que você tem, de modificar os seus hábitos e os seus comportamentos, é algo que vai exigir com que você caia algumas vezes, com que você levante, com que você erre. É só você observar o seu filho. Quantas vezes você viu ele cair até que ele tenha aprendido a andar? Então, respeite o seu processo e respeite a sua jornada. Você vai cair e vai errar muitas vezes, até que as coisas comecem a ficar mais fáceis. Mas isso não significa que você nunca mais vai cometer um erro, que você nunca mais vai cometer aquela falha, daquele comportamento, das crenças que você tinha em relação à educação tradicional. Isso é um mito, isso não é verdade. A segunda coisa que eu preciso te orientar é que você escolha dentro dessas opções que eu vou te dar, escolha apenas uma prática por vez. E você vai praticar aquilo, aquela mudança de comportamento, aquela crença que você tem sobre isso, e você vai praticar até que você já esteja boa nisso. Você vai praticar até que dê certo, entende? Porque eu sei que fica parecendo assim, Lídia, eu tô tentando, mas não tá dando certo. Se não está dando certo, é porque você precisa praticar mais. Não é tentar para ver se vai dar certo, é tentar até dar certo, entendeu? Porque vai dar certo. É por repetições que a gente muda uma crença, que a gente muda um hábito. Então lembre-se, não é tentar para ver se vai dar certo, é tentar até dar certo. E por que utilizar uma prática por vez? Porque essa é a forma mais fácil de você começar a caminhar, é um passinho de cada vez. Olha só, é muito natural que quando a gente começa uma nova forma de fazer qualquer coisa, um novo hábito, a gente queira começar do 0 ao 100, sabe? Desbravar tudo, né? Você nunca correu, né? Mas quando você decide, então, já começar numa maratona. Só que você, além de escolher uma maratona, você ainda quer estar na primeira corrida lá no pódio. Esquece isso, tá? Você vai começar um passinho de cada vez. Você vai dar um passo até que na semana que vem você vai avançar um pouquinho mais, até que vai chegar o dia que você vai começar a correr, até que vai chegar o dia de você poder participar de uma maratona, sabe? De uma coisa muito maior. Por enquanto, atente-se apenas em um passinho de cada vez. Isso é respeitar o seu processo, lembra? Então vamos lá, por onde que você pode começar? Eu comecei e eu sugiro que você comece olhando para você. Como assim, Lídia? Não estamos falando sobre a educação do meu filho? Como assim eu vou olhar para mim? Sim, você vai começar utilizando a prática de olhar para dentro. O que isso significa? Nos momentos de interações que você está tendo com o seu filho, você vai observar quais são os diálogos internos que está passando na sua cabeça. Mas por quê? Porque os diálogos internos que passam na sua cabeça, esses pensamentos, são crenças que você tem. E todo pensamento, ele gera um sentimento. Do sentimento, ele vibra para o seu comportamento. É a forma como você se comporta. Só que o comportamento, ele é o estágio final.
Antes disso, você pensou sobre aquilo, você se envolveu com aquilo e aí a partir disso você tomou uma decisão. Então, por exemplo, se você tá ali num conflito com o seu filho, né, pedindo para ele alguma coisa e ele não quer fazer, ele diz não, você começa a pensar, ele tá me afrontando, ele tá me desrespeitando, quem ele pensa que ele é? Porque ele não me obedece, tá vendo? Você se relaciona com aquele pensamento. Quando você se relaciona com esse pensamento, você começa a sentir o quê? Uma raiva muito grande dentro de você. Emoção, sentimento. É a partir disso que o seu comportamento se desdobra. Entende? Então, você primeiro vai começar a observar quais são os diálogos que está passando pela sua cabeça nas interações com o seu filho, nos momentos de conflito com ele. Porque a partir do momento em que você começar a entender quais são os pensamentos e os diálogos que sempre passam na sua cabeça, é quando você vai começar a perceber quais são as crenças que regem e comandam o seu comportamento. E aí, a partir dessas crenças, você vai começar a desmistificar cada uma delas. Como? Você vai começar a estudar sobre isso. Se de fato aquilo que você acredita ser respeito, aquilo que você acredita ser obediência, de fato é isso. E onde você busca isso? Você encontra muitas informações lá no meu Instagram e aqui também no canal. Então você pode começar a estudar sobre esse assunto e verificar se aquilo de fato que está passando na sua cabeça, de fato é aquilo ou é algo que um dia você ouviu, é algo que um dia alguém te contou, é sobre a sua infância, é sobre a sua história, sobre a sua jornada, é algo que vem passando de geração por geração, mas não tem base de pautar em nada. Então, primeiro comece por isso. E aí você vai para a segunda prática, que é: se retire até que você possa dar o seu melhor. Se você observar que ali no calor das emoções você não vai conseguir agir de forma respeitosa, se retire até que você possa. É o que eu chamo, é uma prática que eu chamo de ir ali sentir, né? Então, se o seu filho está num lugar seguro, se você se sente confortável com isso, ele pode ficar com alguém e tá tudo bem ali com ele, se você sente que você vai explodir, que você vai perder a paciência com ele, se afaste, né? Eu literalmente ia pro banheiro, entrava no banheiro, fechava a porta e eu respirava fundo, eu me acalmava, me conectava com os meus sentimentos, com as minhas emoções, eu percebia quais eram as crenças, os pensamentos que estavam passando na minha cabeça, eu me acalmava primeiro para depois lidar com o meu filho, sabe? E por que isso? Porque ninguém consegue dar o seu melhor, ninguém consegue fazer o seu melhor no pior nível de estado emocional. Ninguém consegue dar o melhor quando está explodindo de raiva, de ódio, de fúria, entende? Então a melhor coisa é você se acalmar primeiro, para depois ir lá e agir de forma consciente com o seu filho. E não de forma que as emoções estão te dominando. Então você precisa primeiro começar a dominar as suas emoções, em vez de deixar que elas te dominem. E eu sei que você deve estar pensando: Lid, mas o meu filho, ele vai bater na porta, ele vai gritar até que eu abra. Sim, provavelmente ele vai fazer isso. Só que você só primeiro precisa dar um tempinho para você. E não é muito, não. É apenas alguns minutos, né? O Anthony, meu filho, ele fazia exatamente isso. Ele ficava na porta batendo para entrar. E eu falava para ele: filho, espera um momento que a mamãe tá se acalmando. Porque eu preciso me acalmar para agir melhor com você. E quando eu saía, eu falava isso para ele. Eu falo: filho, a mamãe estava muito nervosa e a mamãe não queria brigar com você, a mamãe não queria gritar com você. Então, primeiro eu fui me acalmar para depois a gente conversar. Quando você faz esse processo com você, você está ensinando para o seu filho a importância dele também fazer isso. Ele se acalmar primeiro, antes de simplesmente só reagir à raiva. A terceira prática exige justamente isso, né? Você precisa começar a nomear os sentimentos para o seu filho. Se o seu filho for uma criança menor de 4 anos e não conhecer os sentimentos, é aqui que você começa. Você precisa começar a falar para ele o que é que ele está sentindo, porque ninguém nasce sabendo o que é raiva, o que é tristeza, o que é frustração. Você precisa nomear para o seu filho. Por exemplo, você viu que ele começou a ficar nervoso, que ele começou a gritar, que ele começou a perder a paciência, você precisa virar para ele: filho, a mamãe tá vendo que você tá muito irritado.
Eu vou esperar você se acalmar pra gente conversar. Filho, eu tô vendo que você tá muito triste. É isso mesmo? Me conta, o que tá acontecendo? Filho, eu tô vendo que você tá muito ansioso, que você tá muito bravo, que você tá muito nervoso. Eu começo a falar para o meu filho que aquilo que ele tá sentindo, que ele não sabe o que é raiva, é tristeza, é frustração, entende? E por que esse processo é importante? A regulação emocional, ela parte por um processo de que eu preciso sair de um estado reativo do meu cérebro, que é estar muito mergulhado nas minhas emoções, e ir para um estado em que eu consigo pensar sobre elas. E quando você nomeia para o seu filho sentimentos, automaticamente o cérebro dele precisa sair desse estado de envolvimento, que a gente chama de estado reativo das emoções, e vai para um estado receptivo, de começar a pensar, a racionalizar, a refletir sobre aquilo. Só esse processinho de sair desse estado para um estado de pensar, de racionalizar, eu consigo ajudar o meu filho a se acalmar. Então essa é a primeira etapa, nomear os sentimentos. A próxima prática é incluir os seus filhos na decisão, ou na regra, ou naquilo que vocês vão fazer. O que significa isso? Observa que a maioria do tempo a gente é quem está dando ordem e comando para os nossos filhos, o que eles podem, o que é que eles não podem fazer. Todo ser humano, né, antes de ser criança, o que nos une em comum é que todos somos seres humanos, e como um ser social, né, nós precisamos nos sentir pertencentes a um grupo. Então, eu só pertenço a esse grupo, a minha família, se eu também sou incluído dentro dela. E incluído dentro dela é incluído em todas as situações. Então, também é eu ser incluído nas decisões, nas regras. Lídia, mas o meu filho tem 2 anos de idade, tem 3 anos, como assim ele vai ser incluído nas decisões? É nas decisões simples que cabem a ele. Por exemplo, filho, você tem a opção de escolher a bolacha ou o sorvete. Qual você escolhe? Você decide. Filho, você pode ir agora fazer a sua tarefa de casa ou você pode fazer depois do banho. O que você escolhe? O que você decide? Não fazer a tarefa não é uma opção que você deu. Então você dá a opção para o seu filho, você dá o poder para ele de escolher das coisas das quais está aceitável para você. Filho, você quer tomar banho assim que a gente chegar da escola ou você quer tomar banho depois do jantar? Percebe que são opções que você pode dar e que são aceitáveis para você, mas que às vezes são coisas que são muito conflituosas todos os dias dentro de casa, porque simplesmente você dá um comando, você dá a ordem, você não deixa a criança participar, e tem coisas ali que não vão mudar em nada a ordem pelas quais elas são feitas. Apenas você precisa dar a opção que é aceitável para você, para que seu filho decida o que ele quer fazer. Percebe? Não fazer uma coisa não é uma opção que você vai dar. Ter tudo que ele quer também não é uma opção que você vai dar. E nisso eu já incluo a próxima prática, que é simplesmente a frase: sinto muito, querido, eu sei que você queria. E a resposta é não. Eu não estou deixando de dizer para a criança que eu vejo o sentimento dela, mas eu não estou deixando de comunicar para ela onde está o limite. Aonde ela pode e onde ela não pode. Que eu vejo o que ela quer, mas ainda assim não terá. Por esse motivo aí não cabe. Você é quem vai decidir, você é quem vai ver o que é que a criança pode e o que é que ela não pode. Mas você pode comunicar isso de uma forma muito mais respeitosa e gentil, em vez de só dizer para a criança: não pode, por que não? Entende? É uma resposta vazia, não faz nenhum sentido. Faça acordos com a criança e cumpra. Então, se você fizer um acordo com a criança, que todos os dias, depois que ela chegar da escola, ela pode brincar um pouco, guardar os brinquedos e depois ir tomar banho, você precisa cumprir isso, você precisa fazer a parte que te cabe. Qual é a parte que te cabe? É aqui, aí que entra também a próxima prática que você vai exercitar, que é: decida o que você vai fazer e faça. Então, nesse tipo de acordo que você fez com o seu filho, aonde cabe o seu cumprir? Se você determinou com ele um tempo, e o tempo você vai escolher junto com ele o que é aceitável para vocês dois, não é simplesmente você virar para a criança e falar para ela: filho, você vai brincar por 30 minutos. Não, filho, de 1 a 30 minutos, quanto você quer? De 15 a 20 minutos, quanto você quer?
sabe? De 30 a 40 minutos, quanto você quer? Eu dou para a criança escolher, tá? Então você decidiu ali, acordou com ela que vai ser 30 minutos de brincadeira e depois ela vai tomar banho. Aonde entra a sua parte? O fazer e o acompanhar que o acordo seja cumprido. Lídia, mas o meu filho, ele não cumpre os acordos. Ele não aceita. Ele só não cumpre os acordos porque de alguma forma você acaba cedendo e protelando para que ele cumpra esse acordo. Então você precisa, por exemplo, comunicar. Deu os 30 minutos? Não deixa para a última hora. Avisa um pouquinho antes. Filho, já deu a sua hora. Já vai dar os 30 minutos. Coloca o celular para despertar. Deixa ele ter uma referência, tá? Ele vai assistir uma sessão, um filme, uma série, fala para ele, filho, são 2 capítulos, deixa a criança ter uma referência do tempo passando, tá? Assim que deu, você vai perguntar para a criança, filho, já deu a hora, agora é a hora de tomar banho. Você quer que eu te ajude a recolher os brinquedos ou você recolhe sozinho? Continuar brincando não é uma opção. Você quer que a mamãe desligue a TV ou você desliga? Continuar vendo a TV não é uma opção. Eu estou esperando você no banheiro e eu vou pro banheiro. Que é o quê? Eu decido o que eu vou fazer, eu comunico para a criança e eu faço. As primeiras vezes, ainda mais se seu filho está acostumado a fazer, a insistir e você ceder, vai ser difícil. Mas eu te garanto que você insistindo, lembra que eu disse? Você vai cair algumas vezes, até que você aprenda o jeito do negócio. Você insistindo para o seu filho, ele vai entender que o que você fala de fato que o que você fala você cumpre. Então você precisa se manter firme na sua decisão. Não importe quanto aquilo seja desconfortável para ele, porque ele também está aprendendo e para ele também vai ser desconfortável. Aí entra a penúltima prática que eu vou te ensinar, que é: permita que seu filho sinta, seja lá o que for. Permita que ele sinta o desconforto da frustração. Permita que ele sinta o desconforto do não. Permita que ele sinta sem resolver. O que significa essa prática? A maioria das vezes em que a gente está lidando com as emoções dos nossos filhos, a gente tendencia muito a tirar eles, a querer tirar eles do sofrimento ou a querer nos tirar do sofrimento. Porque o choro da criança, o incômodo da criança nos incomoda. Então eu tô tentando tirar a criança do sofrimento, ou eu tô tentando me tirar do sofrimento. Então você precisa permitir passar pelo desconforto, tanto você quanto o teu filho. Então é claro que ele vai chorar, que ele vai bater boca, que ele vai espernear. Com certeza ele vai, né? Ele tá desconfortável com aquela decisão. É somente aprendendo a lidar com o estresse que ele vai aprender a ser resiliente. Não é fugindo do estresse. Então não tente a todo custo resolver aquilo para o seu filho. Permita que ele chore, permita que ele fale, que ele questione, é o direito dele. Você é quem tem que saber o que é que precisa ser feito, você é quem tem que se manter na sua decisão, tá bem? A última prática é: dedique tempo com o seu filho. E eu estou falando tempo de atenção plena. Se você está ali envolvido, brincando com o seu filho, esteja com ele. Não esteja com ele com o celular na mão. Não esteja com ele conversando com outro adulto. Não esteja com ele assistindo um filme só por estar. Se você vai dedicar um tempo de atenção com o seu filho, comunique isso para ele. Fala: filho, todos os dias, a hora que você chegar da escola, a gente vai ter o nosso momento, a gente vai ter a nossa brincadeira. Aí você coloca esse momento, dá um nome para esse momento do jeito que você quiser, né? Desde que seja um momento em que seja só para vocês dois. Quando eu encho o potinho de amor da criança, quando eu encho, eu digo para ela e eu comunico para ela que ela é importante dentro da minha vida também, que ela é importante dentro da minha agenda, de certa forma a criança se sente amada, pertencente, incluída e importante para mim. Com isso, ela exige menos de uma atenção que nós chamamos de atenção indevida, que é querer chamar atenção para tudo, sabe? Ficar em cima de você para tudo, igual um chiclete, porque ela sabe que tem um momento do dia que é só para ela. Ela sabe que tem um momento do dia em que você está dedicada a ela. Então você vai fazer um acordo com o seu filho de qual vai ser esse momento, quanto tempo vai ser. E deixe com que ele escolha o jeito como vocês vão interagir nesse momento. Mas estar com o seu filho, né, dedicar tempo de qualidade para o seu filho, é dedicar tempo para ele 100%, mas é 100% não do teu dia, não da tua vida toda.
sabe? É dedicar 100% daquele momento que vocês escolheram. Foram 15 minutos, foram 20 minutos, vai ser 1 hora, mas é 100% naquele momento, não 100% do dia. Isso tira uma exaustão muito grande de você. Era isso, e eu acho que a gente já tem muita coisa que dá para você fazer aí, já tem muitas coisas que dá para você praticar. E lembre-se, respeite o seu processo, respeite o processo do seu filho e entenda que vocês estão aprendendo juntos a se relacionar de uma forma mais respeitosa. Se esse vídeo fez sentido para você, se eu agreguei alguma coisa na sua vida, compartilhe esse vídeo para mais famílias. E se você ainda não está inscrita no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para que você sempre aprenda novas coisas e a gente possa continuar contribuindo na sua jornada. Muito obrigada!